Bem-vindo ao canal do Rádio Amador Papa Yankee 5 Zulu Oscar Zulu. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. E no final do vídeo, se gostou, deixe lá o seu like, compartilhe e comente sobre o assunto tratado aqui, que hoje é uma pergunta feita por um terraplanista. Então elaboramos um guia básico para avistar satélites. A pergunta feita foi numa live que está no canal, onde foi recepcionada uma imagem transmitida pelo satélite meteorológico NOAA-15 e o áudio recebido foi transformado na imagem e o Gênesis Terra Plana, isso mesmo, esse sujeito acredita que a Terra é plana. Pergunta: Adir, esse satélite consigo ver igual a ISS? Bem, um fato que a gente tem que levar em conta é a possibilidade dos satélites serem vistos ou não a olho nu. Alguns são. O mais conhecido, ou mais famoso, ou mais famosa, é a ISS. Aqui é uma imagem feita onde que foi registrado o rastro dela, ou seja, na passagem que ela fez, a câmera estava apontada com um tempo de exposição maior, por isso que faz este traço, esse risco. Esse risco, então, nada mais é que o brilho capturado durante longo tempo de exposição pela câmera fotográfica. E como fazer, então, a visualização a olho nu dos satélites? Primeira coisa, o momento ideal é ao anoitecer ou antes do amanhecer. Ou seja, quando estamos aí prestes a receber a luz do sol ou então que está terminando a exposição do mesmo. Alguns equipamentos interessantes para isso. Aplicativos com previsão de passagem. Dispensável. Não é necessário. Basta você ir no local adequado e terá provavelmente a chance ou a sorte de observar algum satélite passando. Mas, de qualquer modo, o auxílio de algumas orientações são importantes. Recomenda-se o Rives Above, ele tem um site e também aplicativo para dispositivo móvel, que ele dá a previsão, a trajetória e o nome do corpo celeste que está trafegando. Outro aplicativo bastante interessante, principalmente para o uso com a ISS, é o Skyview. Ele é mais destinado à observação astronômica, porém ele auxilia aí, principalmente quando se trata do Hubble ou então da Estação Espacial Internacional. Outro dispositivo que pode ser aplicado, ou seja, outro aplicativo de celular é o ISS Detector. Ele é mais dedicado à ISS. E vão haver outros aplicativos muito similares, e aí você vai testando aí com seus equipamentos. Um software recomendável também é o Orbitron, ele funciona só no computador, mas o Orbitron ele permite a atualização constante do banco de dados dos objetos, além de orientar as passagens. Então aí outras providências para fazer a observação. Portanto, o céu deve estar sem nuvens e sem lua. Com lua até pode ter alguma chance aí, mas lua nova, aliás, lua cheia é praticamente perda de tempo. Quando está ali na fase inicial da crescente ou da minguante, na fase final da minguante, e na lua nova são os melhores momentos. O local é muito importante. Primeiro, tem que ser longe da poluição luminosa, porque o brilho refletido pelos satélites compete com a luminosidade do ambiente. Então, dentro da cidade, vai ser bastante difícil ver alguma coisa. É possível ver alguns, mas o êxito já não é tão grande. Também o local não deve ter uma fonte luminosa perto, por exemplo, um farol, lâmpada acesa, uma fogueira mesmo, já atrapalha bastante. Então, os locais mais indicados são campos ou
local isolado, longe então de fonte luminosa. Como a visualização é praticamente vertical, né, próximo aos 90 graus, e a gente não é coruja para girar tanto o pescoço, ter tanta inclinação, recomenda-se deitar no local. Então leve lá alguma coisa para forrar o chão, um papelão, uma esteira, coisa nesse sentido. Outro complemento importante é um apontador laser, mais adiante explico por quê, e também uma bússola. Mas, se não tiver, não faz mal, não vai ser prejudicada a sua visualização. E por que eles são vistos, né? Aqui nós temos a tela do Orbitron e vemos a passagem sobre o Brasil do NOAA 15, aquele que gerou a dúvida aí do terraplanista. Pode notar que tem uma linha amarela e o Brasil está sob a penumbra, já está sem a iluminação do Sol. O Sol está lá próximo do Havaí, no Pacífico, iluminando então já o Pacífico por inteiro, e aqui nós estamos na escuridão. Como o satélite está num local mais alto, ele recebe ou tem a incidência da luz solar. Então, por isso que tem que ser no início da manhã, antes do sol sair, ou depois que o sol se pôs. Por quê? Mais tarde, meia-noite, 1 ou 2 da manhã, a passagem dele estará totalmente eclipsada pela própria Terra, ou seja, a Terra vai fazer sombra porque eles estão em locais ou em passagem oposta onde está o Sol. E para ver eles, necessariamente, eles têm que ser iluminados pelo Sol. Outro site que auxilia bastante é o Nancy Chu Yankee Oscar. Esse é um site de rádio amador. E aqui no destaque, com a seta, nós podemos ver que ele informa que este satélite está na luz diurna, ou seja, recebendo a luz do Sol. Por isso que a gente consegue ver ele. Estamos na escuridão aqui, por conta já do Sol ter se posto no horizonte. Então, no horizonte já não há mais a passagem de luz, porém o satélite recebe. A visão do satélite leva muito em conta o tamanho e a distância onde que ele se encontra. Então, o tamanho do satélite importa e a distância também. Então, satélites muito pequenos não são vistos. Satélites de porte pouco maior, ou de grande porte, que é o caso da ISS, já são bem mais fáceis de ser visualizados. Aqui nós vemos a órbita, então, do NOAA 15. Então, ele sempre faz um giro de polo a polo, porém, ele passa sobre locais diferentes da superfície terrestre. Isso porque a Terra também gira. Então, o satélite gira em torno da Terra, de um polo a outro, com uma pequena declinação, e a Terra gira também. Aqui nós vemos a órbita da ISS, ela já não tem uma órbita polar, é mais inclinada, por isso que ela varia bastante as trajetórias sobre o planeta. O procedimento para fazer isso, então, primeiro, deitar com a cabeça na direção, aqui é muito importante, do pôr do sol ao anoitecer, ou então a cabeça na direção do nascer do sol ao amanhecer. Isso por quê? Porque os seus olhos vão estar no ângulo de reflexão do objeto. Ou seja, a luz é emitida atrás da sua cabeça, o objeto estará na frente dos seus olhos e refletirá então diretamente a eles. O inverso até é possível acontecer, mas não é tão comum, tão fácil, e as chances de visualizar são menores. Outro procedimento, então, se você for utilizar o celular para se orientar aí da passagem do satélite, diminua o brilho da tela, ou escureça ele, ou use o modo noturno. Alguns celulares ou alguns aplicativos têm o chamado modo noturno. Outra providência é ficar com os olhos fechados aí por 4 ou mais minutos. Essas duas providências do celular e de ficar com os olhos fechados vai melhorar a sua acuidade visual. Ou seja,
as suas pupilas vão dilatar, vão entrar mais luz e você verá melhor. Lembrando que a luz emitida então ou refletida por esses objetos celestes não é tão intensa, e se você tiver pouca abertura e pouca luz entra, e aí quase não vai ver nada. Deitado, então você olhe com calma, lentamente, de norte a sul e vice-versa. Por que norte a sul? São os satélites que trafegam nessas direções os mais fáceis de ver e são os que mais têm iluminação. Também vão ter satélites passando de sudoeste a nordeste e o contrário, e outras direções aí também da rosa dos ventos. Então você vai ver pequenos pontos brilhantes, como se fossem pequenas estrelas se movimentando. Então isso requer uma certa prática, um certo treino e paciência. Não basta simplesmente deitar, abrir os olhos e olhar para o céu, que já vai ver. Você vai fazer, na verdade, uma caça de objetos. Então cuide para não confundir com um avião. Tá? Aviões também têm luz própria, mas assim, uma das dicas é que o avião ele desaparece no horizonte. Além disso, você vai perceber que o avião está mais baixo do que os objetos celestes. Os objetos celestes eles têm aparentemente a mesma distância do que estão as estrelas. Então parece de fato estrelas. Lógico que não estão na mesma distância, mas é tão minúsculo que a nossa capacidade de visão de profundidade não chega a tanto. Então os objetos celestes têm muita aparência de estrela. Além disso, o avião geralmente ele tem luz intermitente, tem alguma coisa piscando, ou verde ou vermelha, em alguns casos até branca. Então, e se tiver o ruído do avião, aí a resposta é clara. A bússola. Então, a bússola requer certa habilidade para usar ela, né? Porém, o uso dela é para fazer o chamado mapa radar. Ou seja, a ISS, o Hubble e alguns objetos maiores, para você saber onde que ele vai despontar no horizonte e vai se pôr, o ideal é fazer um mapa radar com as informações que você pode obter. Já nós mostramos como isso pode ser feito. Já o uso do laser, ele facilita mostrar o ponto luminoso aos demais. Então apontar com o dedo é uma coisa e apontar com uma caneta laser é muito melhor. Então para confeccionar aí um mapa radar, alguns aplicativos, aqui no caso eu utilizei esses dados do WX2MG, que é um software específico para o uso com os satélites NOAA. Então ele diz aí a expressão MEL, que é a maior elevação, ou seja, 72 graus, praticamente em cima da cabeça. Ele diz a direção para onde que ele vai e qual que é essa longitude. Note que aqui em cima, onde está escrito over, 20.0 degrees, né? Ou seja, há uma declinação de 20 graus em relação ao polo norte geográfico. Então, o polo norte magnético, ou o norte magnético, melhor dizendo, ele não é o mesmo do norte geográfico. Além disso, na bússola a gente tem que considerar a declinação magnética do seu local. Isso aí é um assunto para outro vídeo. Porém, aqui a gente vê o mapa radar da passagem do NOAA 15. Note lá em cima o N de norte geográfico e uma setinha. Aquela setinha é o norte magnético. E aí, pela declinação, diferença de 20 graus, ele vai passar naquele meio ali. Então, essas informações de azimuth é interessante. A mesma coisa faz o Heavens Above, e aqui no caso da passagem do Tiangong, que é a estação espacial chinesa. Ela também mostra aí, então, tipo de passagem no nosso lado direito, todas elas visíveis no dia 23, 24, 25 de junho, a magnitude, ou seja, o brilho dela, o início e o término, e o ponto de maior elevação. Então, a melhor visualização será no dia 26, que tem 63 graus de elevação, e um tempo de passagem, então, bem
mais interessante aí, embora sejam só 3 minutinhos. E a direção de onde que ele vem e para onde que ele vai, por isso que a bússola e o mapa radar é interessante. Aqui nós vemos então uma caneta laser. Compre a mais em conta que você tenha, não precisa ser uma de alta potência, até não é recomendável, pode ocorrer acidentes, ou então muita luminosidade vai prejudicar a sua acuidade visual. Ela é interessante se você tiver acompanhado de outras pessoas. Aquele que encontra às vezes tem dificuldade de determinar para os demais aonde está o objeto passando. Então, este apontador aí, ele é bastante interessante para dizer aonde está o objeto de modo mais específico. Os objetos mais visíveis à noite são, então, a Estação Espacial Internacional. Essa é uma das mais fáceis e com bastante aplicativos para fazer essa visualização. Na sequência vem o Tiangong, que é a estação chinesa, muito próxima, muito parecido com a Estação Espacial Internacional. O telescópio Hubble também é visível. E aí os carrosséis ou o trenzinho dos satélites da Starlink. Mas eles só são visíveis pouquíssimos dias depois do seu lançamento. Aí eles sobem, vão para uma órbita mais alta e aí não são mais visíveis, por serem muito pequenininhos. Então, aquela situação do tamanho e a distância determina a possibilidade de ver. Então, objetos grandes e próximos são muito mais fáceis de visualizar do que objetos pequenos e mais remotos. Então, espero ter ajudado o nosso terraplanista. Se gostou, deixe aí o joinha, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.